Esta é a história do dia da Rádio Observador. Depois do Líbano, poderá haver cessar-fogo em Gaza? Good afternoon. Today I have some good news to report from the Middle East. I just spoke with the Prime Minister of Israel and Lebanon. I'm pleased to announce that their governments have accepted the United States proposal to end the devastating conflict between Israel and Hezbollah. No exterior da Casa Branca e em fim de mandato, Joe Biden anuncia que foi alcançado um acordo para um cessar-fogo permanente no Líbano. O presidente dos Estados Unidos agradece ao presidente francês o auxílio na procura de uma solução. O Hezbollah, que controlava o sul do Líbano, está enfraquecido e foi possível um acordo que terá uma primeira fase de 60 dias, ou seja, terminará já com Donald Trump no poder. Se foi possível um acordo com o Hezbollah, não será também possível um cessar-fogo acordado com o Hamas? Não será possível paz na faixa de Gaza? É sobre isto que vou conversar com Paulo Batista Ramos, professor de Relações Internacionais na Universidade do Minho e profundo conhecedor do Médio Oriente. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de quinta-feira, 28 de novembro. Bem-vindo, professor Paulo Batista Ramos. Muito obrigado, Ricardo, por mais este convite. Professor, resumidamente, qual é o teor do acordo que foi alcançado entre Israel e o Hezbollah? Resumidamente, e a parte mais importante, é um cessar-fogo, portanto, são umas tréguas militares, pelo menos durante 60 dias, que irão permitir o regresso da população civil libanesa à zona sul do Líbano, aquilo que se chama a linha azul, e também a retirada das tropas israelitas dessa linha azul, digamos assim, que faz fronteira com o Estado de Israel, a norte. Mas oficialmente, e este é um ponto no mínimo curioso, o acordo é com o Líbano, não é com o Hezbollah, não é? Porque o Hezbollah é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos. De facto, o acordo não é com o Hezbollah, o acordo é entre o Estado de Israel e o Estado libanês. Tem a mediação dos Estados Unidos secundado pela França, mas o Hezbollah participou através de intermediários. Portanto, o Hezbollah não foi, digamos, afastado, é a parte interessada, e obviamente o texto do acordo não fala nunca em Hezbollah, fala em grupos armados, e o Hezbollah de forma indireta, através de intermediários, participou no acordo, e foi até o Hezbollah que sugeriu, digamos, a concessão do cessar-fogo e o não atacar o Estado de Israel em troca do Estado de Israel deixar de atacar o Líbano, porque não é do Líbano que Israel está a atacar. Ainda ontem houve ataques muito violentos contra a capital Beirute, não é? Também que é o grande santuário do Hezbollah no Líbano. Portanto, isto é muito importante para todo o Líbano, para todo o território libanês, para toda a população do Líbano. E o acordo é alcançado nesta altura, numa altura em que o Hezbollah está particularmente enfraquecido, e basta recordar o assassinato do líder, Hassan Nasrallah, e daquele, vou-te chamar incrível, por ser tão inusitado, aquele ataque desencadeado através dos pagers, dos bips, não é? Sem dúvida, é um pouco por aí. Não foi só o ataque e o assassinato, a decapitação do Hezbollah através do seu líder carismático e de muitas décadas, Hassan Nasrallah, é praticamente toda a estrutura de comando político-militar do Hezbollah foi neutralizada ou eliminada, como se diz na gíria militar. Portanto, o Hezbollah está extremamente enfraquecido. Bem como todas as infraestruturas militares na tal linha azul, grande parte foi desmantelada, foi destruída, e inclusive foram efetuados ataques direcionados para
todo o sistema financeiro, bancário, todas as infraestruturas que apoiam o Hezbollah por todo o Líbano, não só no sul do Líbano, não só na capital Beirute, mas por todo o Líbano foram atacadas organizações, digamos, que fazem parte desse aglomerado que se chama Hezbollah, dessa estrutura que é mais do que um grupo terrorista, é mais do que um grupo insurgente, toda essa estrutura que se chama Hezbollah. Portanto, o Hezbollah está efetivamente muito fraco, muito debilitado a todos os níveis. E agora a tal zona, só para esclarecer isto, a tal zona no sul do Líbano, no norte de Israel, será ocupada por soldados regulares do Líbano, é isso? Pelo exército, certo, pelo que resta do exército do Líbano. Certo. Portanto, essa zona que é mais ou menos uma zona com 900 km quadrados, portanto fica entre a fronteira norte de Israel e o rio Litani, portanto ainda a sul de Beirute, mais ou menos, entre o rio e o norte de Israel são mais ou menos 30 km. E portanto essa zona será estabilizada e ocupada por 10 mil, em princípio serão 10 mil militares das Forças Armadas Regulares do Líbano que serão enviadas para esta zona, com o apoio da França. Portanto, a França, Macron comprometeu-se a apoiar as Forças Armadas do Líbano, mas também pelas forças, os chamados capacetes azuis da ONU, que já se encontram no terreno, também fazem parte do acordo e também se comprometeram a renovar o seu papel na estabilização e na eliminação de infraestruturas de apoio ao Hezbollah. Fala-se em grupos armados, mas ao fim e ao cabo, seja paióis, arsenais, infraestruturas militares, lançadores, túneis, etc. Tudo isso, portanto, a ONU ou as forças da paz que estão de manutenção da paz estão no Líbano, também se comprometeram, enfim, a garantir a segurança e destruição dessas infraestruturas logístico-militares que estão nessa zona. Já voltamos à conversa com o professor Paulo Batista Ramos, da Universidade do Minho. Na segunda parte, vamos procurar resposta para a grande pergunta que fazemos neste episódio: será que o acordo com o Hezbollah abre caminho a um cessar-fogo com o Hamas? Estamos de regresso à conversa com o professor de Relações Internacionais Paulo Batista Ramos, de resto presença habitual aqui na História do Dia. Professor, além do apoio do Irão, o Hamas, que controla Gaza, e o Hezbollah, que controla ou controlava o Líbano, há alguma coisa de comum entre estas duas organizações? Na realidade há muitas coisas em comum, enfim, muitas coisas em comuns. Ambos têm como inimigo o Estado de Israel, são as duas organizações, os dois principais ameaças, digamos assim, à segurança nacional do Estado de Israel, uma localizada a norte do Estado de Israel e outra a sul. Ambas criadas mais ou menos por a mesma altura, portanto, os anos 80, ambas que querem a aniquilação do Estado de Israel, portanto, não são só inimigos, como não reconhecem a existência do Estado de Israel, e, portanto, essas diferenças, uma pequena diferença religiosa e ideológica que pode existir na origem, na natureza do Hezbollah, que é de natureza xiita e que foi criado pelo Irão, diretamente pelo Irão, e o Hamas, que é de natureza sunita e que foi criado, ou digamos que é um enxerto da Irmandade muçulmana, estas pequenas diferenças não são suficientes para, enfim, para fazer disto duas organizações bastante diferentes e autónomas em relação ao que se trata, que é a existência do Estado ou a segurança nacional do Estado de Israel. Tanto que a colaboração entre ambas começou logo no início dos anos 90,
uma série de elementos do Hamas foram expulsos para o sul do Líbano e tem-se mantido desde então. Portanto, tem havido uma colaboração estreita, sempre que o Irão também é servido de facilitador. É verdade, o Irão aqui é a ponte entre as duas organizações, ou melhor, se calhar o Hezbollah até que foi a ponte do Hamas para o Irão. O Irão serve aqui de vértice, há aqui um triângulo, Hamas, Hezbollah, Irão, enfim, que estão cada vez mais homogéneo e coeso, digamos assim. Mas podemos dizer que o primeiro-ministro israelita tem menos pressão interna no que toca a esta questão do Líbano, é vista se calhar como uma questão mais secundária, o que lhe dá mais margem de manobra para negociar, mais secundária em relação à questão de Gaza? Sim, eu percebo. Não é assim tão secundária. Se formos ver o acordo, a extrema-direita dentro do governo votou contra. E, portanto, digamos, os mais radicais dentro do governo e da sociedade israelita não concordam com este acordo, porque acham que esta tal linha azul, esta zona, estes tais 900 quilómetros quadrados do sul do Líbano deveriam ser uma zona de segurança, as chamadas zonas tampão, não é? E, portanto, não deveriam ser entregues, acho, a sua proteção e a sua garantia enquanto zona de segurança não deveria ser entregue às Forças Armadas do Líbano, mas sim devia ser ocupada pelas Forças Armadas de Israel. Portanto, os mais radicais em Israel, digamos, defendem e argumentam pela violação da soberania do Líbano, enquanto Netanyahu neste acordo garante por completo a soberania do território libanês sem intervenção do Estado de Israel. Portanto, é esta a promessa de Netanyahu. Já em relação a Gaza, o Hamas mantém reféns, a população de Gaza está encurralada e Netanyahu e Israel, ou pelo menos o governo israelita, prometeu aniquilar o Hamas. Portanto, aqui a situação é diferente. Sim e não. O Hezbollah também não foi aniquilado, também não desapareceu. A organização em si foi, digamos, ferido de morte, está bastante debilitado e enfraquecido, mas também o Hamas. Se pensarmos que os dois principais líderes do Hamas em Gaza estão mortos, em princípio o Mohamed Deif foi morto alguns meses atrás, embora haja um mandato do Tribunal Penal Internacional. O Yahya Sinwar, o líder político, também foi morto, mais ou menos há um mês. Portanto, a estrutura, para já não falar do líder do Hamas, o líder político fora de Gaza, que foi morto em Teherão, precisamente. Portanto, o Hamas também está bastante enfraquecido e até um certo ponto pode-se dizer que os objetivos estratégicos de Israel foram cumpridos, que era decapitar também a estrutura política ou militar do Hamas, principalmente dentro da faixa de Gaza. Agora, aniquilar, destruir completamente o Hamas, isso já é um objetivo um pouco, enfim, ilógico, até que não tenha muita razoabilidade em termos militares. Poder-se dizer, não se sabe quem são os militantes do Hamas, são 3 mil, são 30 mil, quando o Hamas será destruído. Mas na realidade o Hamas está enfraquecido a um nível muito próximo daquilo que o Hezbollah também sofreu, muito próximo do golpe que o Hezbollah também sofreu. Mas podemos saltar de um cessar-fogo para o outro, ou seja, e no fundo é a grande pergunta que fazemos nesta conversa, tendo alcançado o cessar-fogo no Líbano, isto abre caminho a um cessar-fogo no curto prazo na faixa de Gaza? Aí temos que adicionar um terceiro ator que fez parte, foi esse ator que apresentou, digamos assim, o texto do cessar-fogo no Líbano, que é os Estados Unidos, que é a administração Joe Biden. Apesar de ainda estar de saída, está ainda em funções, é aquilo que os americanos chamam um pato coxo, não é um lame duck, não é uma
estão em pleno, mas já vimos Biden a tomar iniciativas arrojadas agora nesta fase do seu mandato, nomeadamente no que diz respeito às armas, à autorização por parte das armas por parte da Ucrânia, não é? E, portanto, agora vimos também aqui um cessar-fogo, uma proposta de cessar-fogo quanto ao Líbano conseguida pela administração Biden. Enfim, talvez a administração Biden também consiga, através desta pressão, visto que está mais solta, está mais liberta, não tem nada a perder, talvez possa ganhar aqui algum arrojo e forçar um cessar-fogo, quer junto do Hamas, que tem sido relutante nesse cessar-fogo, e fazer ver ao Hamas que enfim, a porta realmente tudo que lhe resta é esse cessar-fogo e a libertação dos reféns, e também pressionar o Netanyahu e o governo Netanyahu, nomeadamente com o reconhecimento do Estado palestiniano, com a solução dos dois Estados, porque no limite o que se pretende, para além do cessar-fogo e da libertação dos reféns, é o reconhecimento dos dois Estados e uma paz, digamos, duradoura na região, e isso só é possível com o conhecimento dos dois Estados. Portanto, os Estados Unidos ainda têm aqui e Biden tem aqui alguns instrumentos de pressão diplomática não só diplomática, depois isto envolve também a ajuda humanitária, a ajuda militar. E Trump só toma posse a 20 de janeiro, não é? Ainda faltam algumas semanas, exatamente, ainda faltam 2 meses para, mais ou menos, para Trump tomar posse. Então o professor acredita que há essa possibilidade? Eu acredito que sim, já sabemos que Trump vai apoiar Netanyahu, vai dar, pelo menos foi isso que aconteceu no primeiro mandato de Trump, na primeira versão do mandato de Trump, ele apoiou todo o projeto expansionista de Netanyahu, e portanto temos aqui uma oportunidade para Biden ficar na história e para Biden usar todos os instrumentos que tem sob pressão sobre Israel, para inclusive um reconhecimento unilateral da solução dos dois Estados por parte dos Estados Unidos. Queria colocar aqui um imbróglio jurídico bastante grande para a próxima administração, para o governo de Israel, e portanto pode efetivamente forçar aqui, eu não sei o que é que está a acontecer em termos de conversações e os diálogos discretos ou secretos que estão a ser mantidos, mas enfim, o que é que está em cima da mesa, pode efetivamente haver aqui um cessar-fogo e obviamente uma libertação dos reféns, que é isso que a maioria da população de Israel também quer, e Netanyahu sábio, a libertação, a entrega dos reféns, aqueles que já estiverem mortos, enfim, e portanto há aqui efetivamente uma janela de oportunidade, até porque o Hamas também vê o seu principal aliado, ou aqueles que o iriam defender a norte militarmente, aqueles que iriam invadir, como era de Israel, a partir da frente norte, neste momento baixaram as armas e retiraram-se da guerra, e portanto o Hamas está aqui bastante mais isolado do que o que esteve até agora. Muito obrigado, professor Paulo Batista Ramos. Eu é que agradeço, Ricardo. Paulo Batista Ramos é professor de Relações Internacionais na Universidade do Minho e conhecedor do Médio Oriente. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.